Se você quer mudar de vida, tu precisa ouvir esta informação que eu vou te dar aqui neste vídeo. E neste vídeo eu não vou falar algumas coisas somente de boca para fora. Eu vou compartilhar coisas reais, vou compartilhar informações que você precisa, informações que eu vivi e como foi que eu superei essas coisas para você poder também aplicar em sua rotina, aplicar em sua vida. A vida muda quando você decide mudar. A vida não acontece somente por acaso. A vida acontece porque ela é construída dia após dia, a partir das decisões, a partir das atitudes, a partir dos hábitos. Então, é isso que eu vou compartilhar para você. Por isso, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative a sua notificação. Este vídeo vai ser um vídeo meio longo, então vamos falar com aquela calminha mesmo. E se você não me conhece, meu nome é Oliveira Luz Achindele, eu sou de Moçambique. Este canal aqui é um canal onde eu compartilho mais sobre a vida real sem filtro. Tem outro canal no YouTube que eu mostro sobre a tecnologia, mas neste canal aqui eu decidi criar para poder falar a realidade das coisas, compartilhar aí as motivações, as palavras bíblicas. Então, se gostou desse canal, já fica neste canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Indo ao assunto, todo aquele que é jovem, se você for jovem ou não, mas eu sei que você passa por essa situação, em que às vezes você fica a procrastinar, você fica a pensar muitas coisas, você fica a se comparar, você fica a se criticar, você fica a se diminuir. Por quê? Porque a vida é assim, a vida é essa, passamos por essa situação, mas aprendemos com o tempo que temos que limitar certas coisas e controlar os nossos pensamentos, porque às vezes a nossa mentalidade nos leva a chegar num patamar muito elevado, mas de frustração. Todo jovem passa por procrastinação, onde ele fica aí se imaginando, onde ele fica aí se diminuindo, onde ele fica dizendo que eu não vou conseguir o que eu quero. Porque na verdade todo mundo tem um sonho. Todo mundo tem um sonho que quer alcançar, mas os caminhos para poder chegar a este sonho é que são invisíveis, para bem dizer. Não são caminhos traçados, não são caminhos já detalhados. E pelo fato disso, acabamos tentar fazer uma e outra coisa, mas não deu certo por querer algumas coisas de curto período. E isso é uma coisa que não acontece. Todo resultado leva a um processo, todo resultado leva a um tempo. Primeira coisa que eu disse no início do vídeo, eu disse que a vida é construída dia após dia, não acontece por acaso. Você tem muitos planos. Tem muitos planos, você quer estudar, quer fazer uma formação, quer fazer uma faculdade, sei lá, quer fazer um curso qualquer. Mas, depois de terminar de estudar, você percebe que a vida é outra. Depois de terminar de estudar, você percebe que o ambiente é outro. Mas, para você poder subir de nível, para fazer uma formação, é onde requer o dinheiro. Uma vez que no seu bolso é um bolso furado, você não tem onde adquirir este valor, não tem como você fazer este processo, você se formar, você poder fazer uma formação. E, chegando nesta fase, a gente começa a procrastinar, a gente começa a se vitimizar, a gente começa a culpar as pessoas, a gente começa a culpar a família, os avós, os nossos pais. Por quê? Porque pelo fato de essa situação acontecer é porque não temos um resultado, não temos aquela ligação que depois dos estudos você quer fazer uma formação, mas pelo fato de você não ter um bolso, pelo fato de você não ter dinheiro no bolso para poder fazer essa formação, acaba te colocando nessa situação. E eu também passei por isso. Então, como é que eu consegui me livrar desse ambiente? Como é que eu consegui a sair deste lugar? Foi meio difícil, mas aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Eu passava por frustrações. Eu passava por frustrações de mim mesmo, porque não conseguia ter o que eu quero, não conseguia fazer o que eu queria fazer, não conseguia, pelo menos, ter alguma coisa na vida. Eu nasci sem condições e cresci longe dos meus pais. Então, a única coisa que me levou a ter esperança foi Deus. É por isso que, neste canal aqui, em todos os meus vídeos, eu digo que confia em Deus. Deus faz maravilhas que você não imagina. Eu estava em uma situação em que eu achava que não poderia ter alguma coisa na vida. Eu achava que não poderia, pelo menos, me sustentar. Desde a minha infância, desde a minha adolescência, eu sempre quero, e até hoje quero, ter uma vida digna, ter uma vida boa, onde eu vou conseguir ajudar a minha família, ajudar o próximo, ajudar a minha mãe, as minhas irmãs. Porque eu cresci longe dos meus pais, eu até hoje, o meu pai não lhe vi, para bem dizer. Eu posso compartilhar mais sobre mim, porque
Isso é como se fosse uma testemunha. Talvez você também esteja na mesma situação que eu estava. Então, você vai poder se identificar com este vídeo. A única coisa que eu quero te dizer, não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista do que você mais quer. Então, isso é a chave. Porque dizem que a esperança é a última que morre. E de verdade, a esperança é a última que morre. Enquanto você estiver vivo, tens que ter esperança. Enquanto você estiver vivo, tens que ter fé e crer em Deus. Entregar que tudo nas mãos de Deus. Eu comecei a parar de me procrastinar quando eu reconheci que a minha vida depende de Deus. Eu parei de procrastinar quando conheci que Deus é o meu pastor e com Ele nada me faltará. Quando percebi que Ele me guia em todos os lados que eu for e Ele sempre está a me cuidar todo momento, foi aí que eu comecei a tomar essas decisões que não, pelo menos tenho que tentar na vida, não desistir. E você também deve aceitar correr riscos. Tem que aceitar correr riscos, não somente estar nesse local onde você está. Às vezes você passa por situações que te giram do certo local. Às vezes você passa por situações, sua mentalidade te diz que procura fazer algo melhor. Imagina se tentasse dessa forma, como seria? O problema que eu sempre tive era o medo. O medo. O medo sempre me aprisionava, a timidez também me aprisionava. Por isso que eu farei um outro vídeo falando sobre do medo e a timidez. Essas duas coisas andam juntas, parece algo normal, mas isso é uma prisão eterna. É uma prisão eterna. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: coloca tudo nas mãos de Deus, que vai dar certo. Eu sei que você não tem, pode ser que não tenha uma direção, pode ser que não tenha um rumo concreto como você seguir, como fazer as coisas. Mas se você for a fazer isso que eu disse, as coisas vão acontecer no devido momento. Eu sei que às vezes queremos umas coisas rápidas para poder nos livrar de certas coisas, mas tu tens que entender que a vida é construída pelo processo. E no processo acontecem muitas coisas. No processo acontecem muitas coisas. Então, você tem que aprender a romantizar o processo. Aprender a romantizar o processo é aprender a viver com o que você tem. Aprender a usar o que você tem. Aprender a fazer o que der com o que você tem. Você aprenda a usar o pouco que Deus te deu para poder dar um início. Por quê? Porque Deus dá consoante da sua capacidade. Se Deus te deu isto aqui, procura como multiplicar isto para ser duas coisas. E a partir dessas duas coisas vai vir uma outra coisa. Percebeste? Então, é isso aí. Você deve aprender a romantizar o processo. Viver um dia de cada vez. Deixar que Deus tome o controle dos seus dias, da sua vida, do seu processo. Você precisa aprender a correr riscos. Você precisa dar o seu primeiro passo. Você precisa tentar. Mesmo que você cair, não tem problema. Você pelo menos tentou. Não vai perder nada. Então, imagina se você ficar, imaginar como seria se eu fizesse isto, mais aquilo. Ao invés de colocar o primeiro passo, dar errado quando você tentou,